começou a obra, quando a gente estava no início ali da estrutura, eu não imaginava que ia ser uma obra tão bonita. A gente tinha os projetos, a gente sabia como ia ficar pronto, mas a gente não tinha uma noção da obra pronta. E depois que foi subindo os pavimentos, a gente começou a ver que tinha uma vista muito bonita aqui do centro. Eu nunca vi nenhuma vista igual aqui nas proximidades. A gente consegue ver desde ali da Beira-Mar Norte até a Beira-Mar Sul, Pedra Branca, Cambirela. Então, quando começou a subir, aí a gente fez a execução da piscina ali, também numa parte bem aberta, que tem uma visibilidade muito boa. Então, essa parte das áreas comuns assim, muito espetacular, ao meu ver. Foi bem aproveitados os espaços, desde a parte comum lá do ático, como a parte comum aqui do térreo também. Então, a parte verde também da obra eu achei bem interessante. Eu sinto bastante orgulho de trabalhar nessa obra, de ter começado e terminado ela, e foi bastante aprendizado que eu tive nela e que eu vou levar para o resto da vida. Comentando da parte técnica também, outra questão que foi bem interessante nessa obra, que desde os materiais que não são vistos pelo cliente final, a parte de tijolo, o reboco que foi utilizado, foi tudo utilizado melhor qualidade possível. Então não foi só o acabamento final que foi utilizado um material de primeira, mas sim também as tubulações hidráulicas, os cabos e fiações, as caixas elétricas, são coisas que o cliente final ele não consegue ver, mas a gente buscou trazer sempre um melhor material para trazer um benefício final para o cliente, para ele não ter incomodação depois com manutenções e retrabalhos no seu apartamento. Por ser uma obra num morro, ela tem uma diferença de nível muito grande. A gente teve bastante dificuldade no recebimento, quando vinha os caminhões, eles não conseguiam subir o morro, então a gente tinha que receber às vezes material lá embaixo, na Mauro Ramos. A gente teve vários caminhões que a gente tinha que vir um caminhão pela metade, uma concretagem que normalmente leva uma manhã de uma laje, a gente levava às vezes um dia e meio, porque os caminhões tinham que vir pela metade, a gente não conseguia carregar o caminhão todo. Isso acontecia com concreto, isso acontecia com cimento, isso acontecia com tijolo, então a gente tinha bastante dificuldade nesse recebimento e até mesmo no armazenamento. Além disso, a gente teve um pouco de dificuldade no início de entender ali a logística para fazer esse vão central. A gente teve algumas dificuldades que, no decorrer da obra, a gente foi vencendo essas dificuldades e foi conseguindo fazer da melhor forma possível. A estrutura metálica ali era uma estrutura que ficava suspensa a quase 25 metros de altura, então era um negócio que tinha que ser bem estudado, era uma estrutura que tinha que ser bem estudada, bem feita. Esse painel acústico do Decor Sound ali também foi um desafio bem grande para a gente fazer. Era uma parede ali vertical de quase 300 metros quadrados. No decorrer da obra foi se desenhando, a gente foi matando essas dificuldades, foi cada dia enfrentando mais esses desafios e a gente conseguiu chegar nesse produto final, que eu estou bastante orgulhoso hoje de ter concluído essa obra, ter feito parte dessa equipe. Eu não trago mérito só para mim, trago para toda a equipe técnica, o mestre, o seu Nelinho, toda a equipe de funcionários, pedreiros, serventes, que acompanharam a gente do início até agora o final da obra. Então eu queria agradecer assim toda a equipe, todo mundo que me ajudou, desde os estagiários até os engenheiros, os sócios ali da empresa que ajudaram bastante a gente, sempre dando suporte para a gente chegar nesse produto final que a gente tem hoje aqui, que é essa obra. Eu adoraria morar aqui no Rio Maggiore. É uma obra que ficou muito legal, a piscina, a parte de área comum ali muito bacana e a parte também interna dos apartamentos ficou fenomenal. Atua diretamente na área das entregas das áreas comuns, desde a parte ajudando na concepção do projeto e execução dessas áreas. A partir do momento que eu começo a trabalhar no empreendimento, nas áreas comuns dele, eu já passo do pressuposto que eu vou utilizar ele. Então, o que eu gostaria de ter ali dentro? O nível de acabamento, de detalhamento e do bem-estar que eu queria ter nesse ambiente. Então, eu me vejo também não somente como quem está o funcionário da Nova, eu me vejo como o cliente que vai utilizar o salão de festas, vai passar no hall todo dia, vai utilizar a área da piscina. Então, é literalmente com carinho de usabilidade, de conforto, de ergonomia, justamente para melhor atender as pessoas que vão utilizar esses ambientes. O maior desafio no Rio Maggiore, ele foi trazer toda a grandiosidade. A primeira vez que eu vi o projeto de fachada, foi a grandiosidade e a imponência que ele tem como um prédio, um empreendimento. Então a gente tem que trazer isso também, toda essa sensação
de fora para dentro. Então, quem estiver entrando no prédio, entender que ele é uma obra grandiosa, imponente, não só na cor da fachada, mas também nos materiais que a gente está usando aqui dentro e como que a gente está colocando os ambientes, móveis, cores e sensações, que é a principal questão aqui nesse prédio. Eu moraria no Rio Maggiore porque eu acho que é uma das obras mais modernas que a gente tem até agora, em quesitos falando de ambientação, prédio, e a nível de acabamento está excelente. Então, uma obra que espelha não somente o David dentro do apartamento, mas o David que usa os ambientes, que passa pelo hall e acha lindo, maravilhoso, vê que de fato teve um cuidado em todos esses locais. Lembro até hoje do primeiro dia que eu vim na obra, ainda estava ali o terreno com a casa e com a vegetação que era da casa, ali já mostrou-se um terreno muito diferenciado dos quais a gente normalmente vinha trabalhando. A gente tem aqui aproximadamente uns 15 metros de diferença de nível de uma ponta até a outra do terreno, e isso já foi muito impactante naquele primeiro momento. Toda obra, normalmente quando eu chego, me lembro do início, do estado que estava a obra, nem a obra, né, mas o terreno em si, com o término dele e tudo que foi agregado de valor e informação ao empreendimento. Dá muito orgulho assim de ter participado da construção dele como um todo, desde o início até especialmente o final. Se eu moraria no Rio Maggiore, sem sombra de dúvidas, primeiramente pela vista que ele proporciona, sem falar na localização, que é muito privilegiada em relação à cidade. Nossa história começou há 8 anos atrás e aqui estamos hoje entregando o nosso 6º prédio. Esse prédio foi um grande desafio. No início, comercialmente, pois tivemos que convencer todos vocês que teríamos uma linda vista. E depois, não foi nada fácil construir esse prédio na geografia desse terreno. Mas todos os desafios foram superados e hoje nosso coração se enche de orgulho. Esse orgulho é refletido não somente em mim, mas em toda a nossa equipe, porque aqui temos um excelente hall de entrada, um belo salão de festa, assim como a piscina que tem uma vista fantástica. Todas essas áreas foram pensadas com muito amor e carinho. E não só pensadas, mas elas foram construídas com mãos que deram de fato o seu melhor. Espero que vocês apreciem. Muito obrigado!